Gente bonita, que alegria podemos retomar podcast nesse formato mais convencional, mais tradicional. Juntos aqui eu e a Maruza, essa linda mulher. Sempre linda, mas hoje com um toque especial ali do salão Soul Beauty. É verdade. Pessoal da Soul Beauty, a Mari, a Flá. Pessoal muito querido. O Eric. Esse salão fica ali na Avenida Madre Leônia Melito, naquela pracinha. Vale a pena depois você procurar aí Soul Beauty, né? Alma bonita, para você também se cuidar cada vez mais, né? Aliás, acho que é a oportunidade, vamos agradecer quem tem cuidado da gente. Dr. Pedro Cavalari Júnior, a doutora Ana Rosa, não é? Esses óculos maravilhosos também da Ótica Boni. Não é? E o salão tá sempre cuidando. E o salão sempre com a gente. Aramis com a roupa. Se a gente for ver quem tem cuidado da gente, todo mundo. É verdade. GM, Farm. A Veradelle com uma comida boa. A Veradelle com uma comida boa. Meu Deus do céu, o né? Isaías. O Isaías. Gente, olha, são... A Bauer com café da manhã também é muito bom. São muitos, né? É isso aí. E hoje nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Novo Dia FM. Agora uma nova frequência nos ajude, inclusive, a divulgar 94.1, tá certo? Bom, bora então para o que interessa. Nós temos um tema hoje bastante interessante, né, meu amor? Isso aí. Que bom estarmos aqui, queridos. Olá, meu amor. E aí nós vamos hoje falar um pouquinho sobre como proteger o nosso casamento, né? Quais são as nossas atitudes? Será que nós precisamos proteger? Depende um pouco da gente, não depende? O que nós temos que fazer para proteger o nosso casamento, nossa família? Proteção é blindagem, proteção é cuidado, né? Proteção é garantir um lugar saudável para o relacionamento, com o menor risco possível. Nós podemos expor a nossa família a riscos desnecessários e nós podemos colocar essa família num lugar de segurança, né? Esse texto fala do exemplo da águia. E olha só que interessante. Jó, capítulo 39. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Deus está questionando Jó, né? Você é que orienta a águia onde ela vai fazer o seu ninho, Jó? Ela habita no penhasco onde faz a sua morada. Sobre o cimo do penhasco, aí vem a expressão, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Dependendo do lugar onde esse homem está, em relação à sua família e em relação a Deus, ele vai ser um cego espiritualmente falando. A casa vai estar caindo, ele não vai nem ver. Para a gente ter visão, a gente tem que estar no alto. Para a casa estar protegida, ela tem que estar no alto. Agora, o que implica isso, né? Em termos práticos, aí nós vamos para um outro texto, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Que a Maruza vai ler para nós, e a partir desses versículos, nós vamos ver alguns conselhos práticos de Paulo ali para a igreja de Tessalônica e, consequentemente, para as famílias. É isso aí. E aí, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. E a palavra, ela nos ensina, né? Aquilo que nós devemos fazer. Qual é o nosso posicionamento, aquilo que a gente tem que buscar discernimento para entender o que nós temos que fazer, quais são as atitudes que nós devemos ter. Então, na palavra nós encontramos esse caminho. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre o versículo 19. Né? O que significa não apaguem o espírito? Significa fervor espiritual, né? Uma família protegida, uma família blindada, não é uma família perfeita. Sim. Mas é uma família poderosa em Deus porque depende de Deus, porque reconhece isso. E ao reconhecer que depende de Deus, então vai para os pés do Senhor todos os dias. Nos detalhes, né? Procurar o cuidado e a proteção e a direção de Deus em tudo que envolve a nossa vida. Nas decisões mais simples, das mais complexas, até as mais complexas, né? Não tem nada mais importante, não tem
nada mais crucial para a proteção da família do que a saúde física, emocional e, sobretudo, espiritual, uma vez que a espiritualidade abrange as primeiras áreas da vida. E a gente garante vitalidade, fervor espiritual, não é simplesmente estando com o nome no hall de membros de uma igreja. Sim. A igreja é parte preponderante, nós vamos falar sobre isso, né? A importância de sermos admoestados, exortados, termos quem cuidar de nós. Mas é fato que a vida espiritual, ela acontece em grande parte em casa. O que Deus quer é que a gente tenha um relacionamento pessoal com Ele, né? Essa intimidade de buscar em oração, na palavra, parar para ouvir Deus. Uhum. Às vezes na nossa correria a gente só vai tomando decisões na família e a gente não para ouvir o que Deus quer que a gente faça como família. Qual é a direção que a gente tem que tomar? Então a importância da família parar junto e buscar ao Senhor, buscar direcionamento. Né? Por isso que Paulo diz no verso 17 aqui o quê? Orai sem cessar. Por que é difícil orar em casal? Por que é mais difícil ainda pais orarem com os filhos? Porque é uma luta. Porque Satanás também sabe que se a família estiver unida em oração, o poder que há na oração nada vai, destruir essa família que está unida em oração. Né? Agora, nós também temos um eu que se acomoda, que procrastina. Ah, não, amanhã a gente faz. Às vezes é assim em casa, é ou não é? Vamos confessar os nossos pecados aqui para aqueles que nos acompanham. Não Poxa, é uma coisa automática. Não é automático. A gente precisa se disciplinar para isso. Porque senão passa um dia, passa uma semana, 2 semanas e a família não... Aí eu pergunto, como que uma família quer proteção espiritual se não está aos pés do Salvador? Né? Quando Paulo falava sobre armas espirituais, sobre blindagem, sobre armadura, ele falava que tudo isso a gente consegue em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus, em oração. Escrevendo a Timóteo, ele falou o quê? Timóteo, olha, o exercício físico tem o seu proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, que não seja realmente só um discurso. Coloque em prática a oração na sua família. Comece por você, homem. Comece por você, mulher. Porque às vezes a gente é muito reativo, né? Ah, mas o meu marido não ora. Isso. Ah, mas o meu marido não vai. Do outro, né? Então, mas o meu pai. Então, se você está ouvindo isso, é porque Deus quer começar essa obra de avivamento espiritual através da sua vida. Isso aí. Continuando, nós temos aqui os versículos que diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é... em cima tem, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Aí eu acho que a gente pode usar esse versículo para pensar assim, né? O que a gente tem que reter, o que a gente tem que valorizar, o que merece a nossa consideração, importância e valor, e o que a gente tem que desprezar, refutar, ignorar. Hoje, tem muita gente perdendo energia, tempo, paciência e até o casamento. Por quê? Porque não está desprezando aquilo que não tem valor. Né? Gastando energia em picuinha, em coisa pequena. Né? Geralmente nós sabemos disso, nós acompanhamos casais, não estamos livres disso. Né? Os casais se esgotam por questões pequenas que não foram tratadas. Né? E às vezes a infantilidade no casamento, seja do homem ou seja da mulher, faz com que essa pessoa, crie uma tempestade no copo d'água. É o que a Bíblia fala, se não me engano, em Isaías, né, que aquela nação longe de Deus estava se prendendo em teia de aranha. Não é? Ou seja, como que você está se permitindo travar por um negócio tão pequeno? E aí, quando de fato está diante de um problema grande, acaba... Não tem força mais para lidar. Está esgotado. Né? Então, se a gente pensar em termos práticos, o que a gente tem que desprezar? Né? O que merece o nosso desprezo? As ofertas de Satanás em geral, os pratos de Satanás, as iscas de Satanás têm que ser desprezadas.
Eu sei que a palavra desprezo pode parecer forte demais, né? Porque ninguém quer ser desprezado. E você não tem que desprezar pessoas, mas você tem que desprezar e desconsiderar certas coisas que pessoas falam, porque falaram no ódio. E não personalizar isso, não trazer para o campo pessoal, né? Então, são situações, são falas, são comportamentos que, principalmente ali no calor da situação, é melhor, sabe aquele negócio assim? É melhor deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou aquele pensamento, né? Você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que elas façam ninho. Então, acho que a ideia do desprezar aqui não é insensibilidade. É justamente isso. É não permitir que aquilo que não edifica faça ninho. Isso, entre no coração. Entre no coração. E a gente consegue isso levando isso em oração para Deus. Porque às vezes o relacionamento está tão desgastado que não há diálogo. Então você às vezes não vai conseguir conversar sobre essa situação. Você vai ficar magoado, você vai ficar chateado e aí você vai guardando aquele rancor no seu coração. Então nesse momento é hora de você colocar isso para o Senhor. É entregar em oração e pedir: Senhor, não deixe isso entrar no meu coração, não deixe isso criar raízes, né? Me limpa com o teu Espírito Santo, vai me lavando, vai me purificando, vai tirando, vai trazendo paz, me ajude a perdoar e ter atitudes para ir buscando uma restauração, né? Evitando brigas desnecessárias. Às vezes um começa com uma discussão, aí o outro já continua e vai virando uma guerra de palavras, de um ofendendo o outro. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Fugir disso mesmo, às vezes ou é a briga ou brincadeiras bobas que vão magoar o outro, né? Falas que podem ferir o outro. A gente tem que ter cuidado com isso, com o que eu estou falando. Isso. E no fundo é aquilo que merece a sua energia e o que não merece a sua energia. É sobre isso, né? E se tem algo que deve ser desprezado, ignorado, que não deve criar raízes no nosso coração, tem práticas, tem palavras que devem ser valorizadas. Quando a Bíblia diz aqui, não desprezeis as profecias, ela está apontando primeiro o principal caminho que você falou, porque a principal profecia é a palavra. Então você começou dizendo isso, a palavra nos dá a direção, nos dá o norte. Como que eu vou blindar o meu casamento? Como que eu estarei preparado para essa batalha se eu não estou empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Avivamento espiritual tem a ver com oração, mas tem a ver justamente com o nosso comprometimento com a palavra. Como que a minha família está se relacionando com a palavra? Nós temos uma leitura organizada, sistemática, devocional da palavra. Esses dias, lendo um material, até uma citação que eu fiz numa das pregações, né, do John Piper, que ele diz que a gente nunca deve ler a Bíblia fora da perspectiva sobrenatural. E eu citei um exemplo. Como pastor, muitas vezes eu abro a Bíblia para preparar uma pregação, para uma leitura técnica, ou às vezes eu escuto alguém pregando só para de repente tentar, pegar ali uma falha técnica. Isso é mesquinho demais, isso é pequeno demais. Então não é uma questão de conhecer a Bíblia, porque tem muita gente que conhece a Bíblia e a família está indo para o buraco. Por quê? Conhece, mas não valoriza. Não vive. O que é pior, né? Porque uma coisa é aquele que não conhece. O que não conhece não vai valorizar porque não conhece. Mas e o que conhece e despreza na prática? O que conhece e não valoriza. Então, essa é uma questão realmente muito importante, que nos remete daí uma ideia que vem na sequência, que é justamente você considerar mentoria, discipulado, aconselhamento pastoral. Eu vejo que as verdadeiras profecias nem sempre passam pelo púlpito, né? Deveriam, mas em muitos momentos, Deus vai te entregar uma profecia num gabinete pastoral. Ou sentado num restaurante, numa cafeteria, abrindo o coração e disposto a ouvir. E o cuidado com quem você está abrindo o seu coração. Sim, né? Porque senão pode ser um tiro no pé também. Isso, que é uma das coisas até que a gente colocou aqui, né? O cuidado com para quem você está contando, a forma como você está falando, para não expor
o seu esposo ou a sua esposa de um jeito ruim. Às vezes as pessoas vão abrindo, eu preciso conversar, preciso desabafar, e conta para um, conta para outro, e conta para outro, e isso não vai ajudar. Então, é realmente procurar uma pessoa que vai te orientar, que vai te ajudar, e ter esse cuidado mesmo, né? De como estar conduzindo tudo isso, de colocar a palavra em prática, de, às vezes, escutar um conselho e não ficar só no escutar, porque a gente, às vezes, gasta horas ali conversando, aconselhando, e as pessoas não tomam atitude, porque não é só ouvir, eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática o que eu estou aprendendo na palavra. Exatamente. Isso é muito sério, pessoal. Essa humildade para se permitir corrigir com a pessoa certa, né? Abrir o coração com a pessoa certa e receber essa profecia que vem da parte do Senhor. Agora, vamos avançar um pouquinho, porque tem mais texto aí, né? O versículo 22, né? Que eu acho que ele é importantíssimo quando fala: afastem-se de todo tipo de mal. Ou seja, tem a minha parcela aqui, tem a minha atitude. Sim. Né? De me afastar. Tem coisas que é a minha decisão, é o meu posicionamento. Eu decido que isso aqui não faz bem para a minha vida, então eu não vou seguir por esse caminho. Eu não vou ter essa atitude. Então, a importância da gente pedir discernimento para Deus. Senhor, me mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz bem, aquilo que eu estou gastando meu tempo do jeito errado, aquilo que não está edificando a minha família. Me dê discernimento, sabedoria e me ajude a ter um posicionamento de mudar, de seguir aquilo que é bom, de ir pelo caminho que o Senhor escolheu, a me afastar realmente de todo o mal. E às vezes, a gente já comentou algumas vezes aqui, o mal ele não vem com uma aparência de mal, né? Ele vem com algo que é legal, que é bom. Então, por isso a gente buscar em Deus discernimento, para entender o que está edificando a minha família e o que não está edificando a minha família. O abster-se do mal pode ser fugir da tentação. Resistir ao diabo, mas fugir da tentação. O abster-se é você renunciar a uma oportunidade, um convite, um momento, a sós, por exemplo, quando você poderia cair na tentação da pornografia. Sim. Né? Vamos dar alguns exemplos práticos aqui. É você não ficar de conversinha fiada com alguém do sexo oposto. Correto? Desenvolver amizades, né, com alguém onde você vai abrir o seu coração com uma pessoa do sexo oposto. É claro que quando você está falando de uma liderança espiritual, ok. Mas a gente, às vezes você tem um amigo, você é mulher, você abre o seu coração para um amigo do trabalho, para um amigo da academia, por exemplo, e aí isso é um perigo. E mesmo a liderança, né? Geralmente a gente busca atender casais juntos, né? Se a mulher, quase sempre estamos juntos, se não num ambiente seguro, um ambiente acessível, porque quantos casos, né? Às vezes junta literalmente a fome com a vontade de comer, a carência de ambas as partes, né? E aí acaba virando realmente uma combinação extremamente perigosa. É a gente buscar em Deus e entender o que é o nosso ponto fraco, né? E aí a gente ter esse cuidado. Nossa, isso aqui pode me pegar, então eu tenho que fugir disso aqui. Né? Eu já passei por uma situação... Vou me resguardar, né? Isso aqui, se eu começar a assistir isso aqui, aí não vai ser legal. Porque às vezes um vídeo vai me levar para pornografia. Às vezes eu ficar vendo fotos ali no Instagram vai me levar a desenvolver uma conversa com alguém do meu passado que não foi legal, ou que desenvolve uma amizade, você recebe um elogio, você gostou, e aí aquilo pode desencadear em tantas outras coisas. Então, o cuidado que a gente tem que ter, todos os dias estar atento para isso. Senhor, me ajude a me afastar daquilo que é mal. É o jogo de futebol inofensivo, mas depois tem a resenha, tem a bebida.
E aí aquele cara que não pode colocar a primeira gota de álcool na boca, por quê? Porque ele fica violento, porque ele se excede, porque ele não honra os compromissos, ele não honra os horários. E aí não tem tempo com a família Não depois. tem tempo com a família. Então, é realmente assim, eu acho que o objetivo desse podcast é nos fazer e fazer aqueles que nos acompanham a elevarem o nível de vida, não no sentido social apenas, mas espiritual. Aonde está o seu ninho? Né? Os seus filhotes, aquelas pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade, eles estão à mercê dos predadores? Né? Porque quando você brinca, você flerta com o pecado, você não está colocando a sua casa no cimo do penhasco. Você está ali, está fácil para qualquer predador, mesmo se você não faz parte da cadeia alimentar daquele predador, mas às vezes por conveniência, porque está tão fácil, né? Tá tão fácil pegar esse homem, essa família, esse casamento, porque está tão vulnerável, não existe qualquer tipo de blindagem, de investimento ali. Então, às vezes, coisas realmente pequenas que não chegariam nem perto de famílias que estão, assim, fechadas, né? Porque o que vai fechar, às vezes a gente escuta essa expressão, né? Tem algumas religiões que falam, vou fechar, vamos fazer aqui um procedimento para fechar seu casamento. Traz lá uma peça de uma roupa, faz isso, faz aquilo. Aí eu pergunto, né? Um evento desse vai fechar casamento se de segunda a domingo eu brinco com o pecado, eu flerto com o pecado? As minhas atitudes não estão alinhadas, né? Isso não vai fechar casamento. Pelo contrário, isso aí vai escancarar portas para que o diabo faça um reboliço. Então, a gente fecha, a gente blinda o nosso casamento seguindo os conselhos da palavra. Né? Diariamente, o nosso desejo, nós já estamos finalizando, né, meu amor? Isso. É que realmente você faça parte desse processo de fortalecimento e de blindagem para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para a sua família. É isso aí, é proteger a sua família, guardar mesmo ali no Senhor, pedir que o Senhor guarde, mas ter atitudes para isso. Né? E além de você se afastar do mal, proteger a sua casa e ter atitudes que vão tornar esse lugar um lar de paz. Verdade, né? Um pedacinho do céu. E aí, ali, antes, né, alguns versículos também diz: alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças. Então, busquem viver nessa alegria, façam de tudo para ter paz. Né? Em Provérbios fala que o que sai da nossa boca pode promover vida ou pode trazer coisas ruins para dentro da nossa casa, no sentido de ser peso. Então, que quando você abrir a sua boca, possam fluir vida, a sua casa seja um lugar onde as pessoas tenham prazer de estar. Então, é proteger e é também transformar aquele lugar num lugar gostoso de se estar. E isso depende do nosso posicionamento, da nossa vida de oração, na vida na palavra, seguir o que a palavra diz. E o Senhor nos ajuda, Ele nos capacita, nos direciona e nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Amém. Vamos orar para a gente fechar? Senhor, obrigado por esse bate-papo. Te agradecemos porque a família é projeto teu e nunca vai deixar de ser. Pedimos-te perdão quando a nossa fala, quando a nossa atitude ou mesmo pensamento fragilizou o relacionamento com o cônjuge, com os filhos e abriu legalidades e brechas. Ó Deus, nós te pedimos perdão e assumimos posicionamento. Não queremos neutralidade, não queremos passividade, nós queremos de fato, ó Deus, atitudes como essa da águia, que faz o movimento para colocar o seu ninho nas alturas. Pai, eleva esse casamento, eleva esta família, este lar, tira, Senhor, desse espaço onde está sendo tão fácil para os predadores acessarem. Nós queremos um casamento blindado, um casamento revestido pela armadura de Deus, um casamento que esteja banhado pelo sangue de Jesus, que sejamos invisíveis ao reino das trevas, Pai, que o Senhor possa realmente devolver a essa família a paz, o amor e tudo isso que foi falado aqui hoje a partir desse texto de Tessalonicenses. É a nossa oração, agradecidos no nome poderoso e precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Amém, amém e amém. É isso aí, que Deus abençoe você, que Jesus te fortaleça e até a próxima, né? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.